Bom, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Super contente com a galera aí do Marcelo Schmidt, prestigiando essa noite. E, em especial, a gente pensar que esse é o 70º, né? São 70 bate-papos culturais que a gente conseguiu já organizar aqui na cidade. E esse em especial, nesse mês de maio, para a gente conversar um pouco sobre os músicos negros, né? E toda essa influência cultural, toda essa determinação cultural que o Brasil tem, né, pela contribuição da música e do povo negro. Para esse bate-papo de hoje, a gente conta com a Thaís Matarazzo. A Thaís é uma jovem jornalista, escritora, pesquisadora da música, tem outras publicações, e ela faz esse trabalho bacana de garimpar, né, principalmente histórias que não estão bem contadas e que precisam ser bem contadas. Na última revista do Arquivo, ela escreveu um artigo sobre o Dionísio Barbosa, mas ela já escreveu outros artigos também e já fez outras pesquisas. Vocês sabiam que, enquanto funciona, eu vou contar a história aqui. Vocês sabiam que Rio Claro teve uma cantora? Eu não sabia isso, eu aprendi faz pouco tempo com a Thaís, chamada Irene Coelho, e ela era uma cantora de fado. Ela casou-se com um português e virou uma cantora de fado. E a Thaís que fez a pesquisa sobre a Irene Coelho, que apresentou para o arquivo a história da Irene Coelho. E essa contribuição da Thaís tem sido bacana para a gente conhecer a nossa história e a nossa história musical, né? Eu acho que a gente tem uma história musical bacana aqui em Rio Claro. E a gente não conhece muito bem. Então, graças a pessoas assim como a Thaís, a gente pode ir conhecendo. Podemos ir? Então vamos lá. Vera. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. Eu gostei do nome, Patrô. Eu achei assim muito simpático. É um prazer estar aqui nessa associação histórica de Rio Claro para falar sobre um rio clarense nascido lá em 1891, mas que é considerado patriarca, pelo menos do samba paulistano em São Paulo, né? Então, o Dionísio Barbosa, de quem estou falando, é um dos personagens desse meu livro, Artistas Negros da Música Popular e do Rádio, onde eu tentei resgatar principalmente os artistas nascidos no estado de São Paulo e que foram para o rádio e fizeram o carnaval de rua e, claro, depois de algum reconhecimento, migraram para o Rio de Janeiro, né? Então, esse é o tema da palestra e ali no primeiro slide tem a capa do meu primeiro livro. E agradeço mais uma vez também à professora Maria Tereza o convite de estar aqui participando do bate-papo cultural do Arquivo Público Histórico de Rio Claro. Então é um pequeno currículo meu. Eu nasci em São Paulo, capital, né? Sou jornalista, escritora e palestrante. Escrevo para 2 jornais como colunista lá em São Paulo. Geralmente é sobre música, ou música brasileira ou música portuguesa. E já tenho 6 livros, né, que estão ali descritos. E essa fotografia foi tirada lá no Rio de Janeiro com o Jorge Luiz, que é um radialista muito famoso lá do Sistema Globo, inclusive de madrugada, nos domingos, o programa dele é transmitido para todo o estado de São Paulo, e ele me deu o prazer de escrever o prefácio desse meu livro. Então, eis aí a figura do Dionísio Barbosa, né? Bom, ele nasceu em 9 de outubro de 1891, em Morro Pelado, que pouco tempo depois se tornou Itirapina, mas ainda pertencia ao município de Rio Claro, não é? E o pai dele, José Barbosa, foi escravo, e a mãe dele eu não tenho certeza, chamava-se Minervina Ignácia Barbosa, né? Eles se casaram em Anápolis, que chamava, né? Hoje é Analândia, e ele foi batizado lá, né? Naquela época, e viveu em muitas fazendas ali na região de Itirapina, Rio Claro, Campinas, e depois, por volta de 1902 ou 1903, nós não temos a certeza,
ele foi para São Paulo, junto com a família, que era também numerosa, né? Ele tinha por volta de 12 anos. E lá em São Paulo eles moraram em bairros tidos como reduto da comunidade negra, que eram bairros da Barra Funda, parte da Baixas Perdizes e o Bom Retiro. E eram também bairros onde tinha grande concentração de imigrantes italianos e portugueses. Então, através de depoimentos de pessoas que viveram naquela época, aquelas casas que tinham assoalhos, geralmente o imigrante morava, né, na parte de cima da casa, e os assoalhos, por ser a parte de baixo, por ser mais os aluguéis mais baratos, era onde moravam a comunidade negra, que geralmente prestavam serviço às pessoas para os bairros mais ricos ali de perto, como Higienópolis, né? E era nos porões, então, que era feito o samba, assim que nasce o samba na cidade de São Paulo, tendo, claro, o Dionísio Barbosa como patriarca. Então, antes de entrar na história do cordão carnavalesco Barra Funda, fundado em 1914, portanto, o primeiro cordão de carnavalesco formado por negros em São Paulo, tenho que falar também que o Dionísio, por volta de 1909, ele trabalhava numa fábrica, ele era carapina, de profissão carpinteiro, e ele foi mandado para trabalhar numa filial no Rio de Janeiro. Em São Paulo existia o Carnaval de Corso, né, desde 1892 na Avenida Paulista, que pertencia à elite. Então as pessoas mais pobres não participavam, apenas ficavam nas calçadas olhando. E no Rio de Janeiro, então, ele vai tomar contato com o Carnaval de Rua, com o Carnaval do Morro, levado pelo Paivinha, irmão do Donga, né, amigos de Pixinguinha e João da Baiana, e ele vai começar a frequentar as famosas festas da Penha, que existiam no Rio de Janeiro, onde se fazia samba, batucada e se jogava pernada. Então, o Dionísio começa a ser influenciado pelas festas da Penha entre 1909 e 1912, e começa então a ideia de, quando ele voltou para São Paulo em 14, formar o primeiro grupo carnavalesco. Então aqui nós temos algumas festas, aspectos da festa da Penha, e a outra fotografia é o cordão carnavalesco Barra Funda, desfilando já na década de 20. Na Barra Funda vocês estão vendo aquelas casinhas ali que eu falei, onde tinham os porões embaixo, e já o povo na rua, então, já consagrando o Carnaval dos Cordões e participando. Bom, aqui nós temos, não existe assim documentação muito grande sobre o Dionísio, sobre o Carnaval Negro em São Paulo, né? Então o que eu consegui foi, depois de muita pesquisa, principalmente da parte biográfica, e fotografias também são bem difíceis, porque foi impossível localizar algum parente do Dionísio Barbosa ou alguém que viveu aquela época da década de 10, né? Então essa fotografia que aparece aí é um subgrupo formado pelo cordão carnavalesco Barra Funda, conhecido também como Camisa Verde, né? Fundado em 14, onde aparece um dos irmãos do Dionísio, chamado Luiz Barbosa, que também nasceu em Itirapina, tem aí na legenda, né? Então, quando o Dionísio volta a São Paulo, lá todo efusivo, com o carnaval do Rio e tal, e vê que aqui não tem nada, então ele funda o cordão, junto com o irmão, um cunhado dele que foi muito amigo, assim, muito próximo em idade e espírito, Cornélio Aires, casado com a irmã do Dionísio, a Rosa, nascida também em Itirapina. E eles começam a desfilar assim. Como eles não tinham dinheiro, ele usou um fraque velho, uma cartola furada, um pandeiro, e fez uma espécie de uma caixinha com tampinhas de garrafa para poder ter ritmo. Só que ele não começa com samba, ele começa com marcha, né? Aí, com o passar dos anos, a turma da Barra Funda foi gostando daquilo, aí foram surgindo novos cordões, mas o Camisa Verde, sempre à frente no seu pioneirismo, né, se tornou o grande baluarte dos cordões, principalmente da região da Barra Funda. Então, depois, por volta de 1922, com a ajuda de jornalistas, o cordão passa a ter um estatuto, porque eles tinham um cordão Campos Elíseos formado por negros da elite, que eram bem mais estruturados, tinham dinheiro para melhor fazer fantasias no carnaval, terem instrumentos musicais, né? Porque até então se usava também instrumento de sopro, de cordas, não era só da batucada, como eles falavam, né? Então eles resolvem se organizar como uma sociedade carnavalesca. Então o grupo surge oficialmente em 1922, tendo sempre o Dionísio Barbosa como principal líder, né? Ele era o diretor-geral, e também aparece o nome do cunhado dele, o Cornélio Aires, e o Luiz Barbosa.
Cornélio Ares, nascido em São Paulo, e Luiz Barbosa, aqui também de Rio Claro. Esse acho que talvez consta no livro, essa documentação, é a parte mais importante. A localização dos estatutos, que até então nenhum pesquisador tinha encontrado lá em São Paulo, onde aparece na última página as assinaturas do Dionísio em cima, do Tiburcio de Almeida, que também era parente, e do Cornélio Ares. Então aí se dá a fundação do primeiro cordão carnavalesco de São Paulo, né, paulistano, realizado por um rio-clarense. E aquele ali é o carimbo também que aparece do Grupo Carnavalesco Barra Funda, com a data da fundação, desse documento original atestando o cordão carnavalesco Barra Funda como o primeiro cordão negro de São Paulo. Aqui nós já vemos nesse slide, porque foi o seguinte, a primeira fase do cordão vai de 1914 a 1939. Eles tiveram sede, tinham um grupo, desfilavam, ganharam muito destaque na imprensa, mas em 1939 o Dionísio, como ele também cuidava da parte do dinheiro, ele descobriu um desfalque no dia de um baile. Então teve uma briga muito feia e ele decidiu que o cordão seria dissolvido. Então, em 1939 acaba o cordão carnavalesco Barra Funda, não é? E então ele fica ocioso durante 14 anos. Depois, por volta de 1953, o Inocêncio Tobias, junto com a dona Sinhá, que é sobrinha do Dionísio Barbosa, fundam então o cordão carnavalesco Camisa Verde e Branco, que hoje é a Escola Camisa Verde e Branco, mas já é uma segunda fase. Então, o Dionísio, a partir de 1940, passa a brincar no carnaval como um folião anônimo, né? E o Inocêncio meio que deixou o Dionísio abafado, a história, a verdadeira origem do Camisa Verde abafado, e alguns sambistas na década de 70 queriam saber por onde andava o Dionísio Barbosa. Ele deixou o bairro da Barra Funda, que era o seu reduto, atravessou o rio Tietê e comprou um terreno no bairro da Casa Verde, que seria do outro lado do rio, onde surgiram loteamentos novos, né? Então ele foi para lá. Então, sambistas como Oswaldinho da Cuíca levam então o Dionísio Barbosa de volta ao Camisa Verde, e no desfile de 1975 ele é homenageado e ali ele segura o estandarte original de 1921 dos desfiles do Camisa Verde. E ao fundo, a baiana que está de braços para o ar é a dona Sinhá, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Aí já está ela. Então, aí já representando a segunda fase do Camisa Verde, que não é tão explorada no livro, mas tem todas as fotografias, aparecendo a dona Sinhá, que realmente foi esposa do Dionísio. O pai da dona Sinhá, Félix da Costa, foi um dos fundadores do cordão Vai-Vai, né? E a dona Sinhá já conhecia o cordão Barra Funda, fundado em 14, porque o Vai-Vai é de 1928. E ali, então, ele estabeleceu-se a família do samba. Aquela foto colorida é quando ela foi coroada oficialmente a Dama do Samba Paulista por tantos anos de carnaval. E na outra foto ela aparece junto com o Inocêncio Tobias, o seu único filho, o filho desse segundo casamento com o Inocêncio, o Carlos Alberto, a nora dela, a Magali, e a Simone, que é aquela menininha da frente que foi quem me cedeu esse material sobre a dona Sinhá. Ela é muito importante, tal qual o Dionísio Barbosa, e também tem parentes nascidos aqui na região de Rio Claro. Então, quer dizer, Rio Claro está na história do samba paulistano, paulista, à frente de tudo. Aí mais uma foto da dona Sinhá, de mãos dadas com a neta caçula Luana. No carnaval de 1983, se não me engano, o desfile já foi lá na Avenida Tiradentes, em São Paulo, já com a escola de samba Camisa Verde e Branco. Aqui. Outro elemento também muito importante do Camisa Verde, que também hoje está esquecido, é o Zezinho do Banjo. Na verdade, ele entrou para o cordão carnavalesco, ele está ali naquela foto junto com a mãe dele tocando violão acima, ele entrou por volta dos 10, 11 anos de idade, porque o Dionísio Barbosa é um tema que é muito falado também. O Dionísio Barbosa, como outras pessoas de outras cidades do estado de São Paulo, frequentavam muito as festas do Bom Jesus de Pirapora, que foi o grande centro conversor do samba paulista. E foi numa dessas festas, no mês de agosto, que a Maria Antônia
mãe do Zezinho, conheceu o Dionísio Barbosa, que por acaso moravam na Barra Funda, mas não se conheciam. E a Maria Antônia, então, resolve integrar o grupo e se torna, assim, a grande líder, a grande mulher à frente do cordão carnavalesco Barra Funda. E o Zezinho, também muito interessado em música e filho único, começa a tocar clarinete, porque o padrasto dele tocava clarinete, mas todos músicos amadores, e eles eram trabalhadores, né, funcionários públicos. E o Zezinho da Casa Verde vai se tornar importante porque depois ele vai fundar um dos primeiros conjuntos locais negros do rádio paulista, o Águias da Meia-Noite. E ele nunca deixou o carnaval de rua. Ele se profissionalizou, mas nunca deixou o carnaval de rua. E ali naquela foto colorida, ele já mais pertinho de quando ele morreu, quando ele já fundou a escola de samba Morro da Casa Verde, que hoje é dirigida pela Dona Guga. Essa é uma foto do Zezinho do banjo, ali é o violão à direita, no grupo Águias da Meia-Noite. Eles viajaram pela Argentina, pelo Uruguai, por todo o Brasil, e o grupo acabou também porque o Zezinho chegou uma certa época, talvez o sucesso tenha subido a cabeça dele, como ele diz no depoimento que ele deixou ao Miss, e ele passou a beber muito. E como ele era o líder do conjunto, então os outros membros começaram a ver a atitude dele, alguns também começaram a beber, e eu sei que a coisa foi desenrolando e o grupo acabou. Infelizmente, não deixaram nenhum disco gravado. Aí, falando um pouquinho do cordão carnavalesco Barra Funda, né, dos Campos Elíseos também, que foi o rival grande e importante, nós vamos falar agora do surgimento da primeira escola de samba de São Paulo, que foi, claro, copiada das congêneres cariocas, né, que foram as pioneiras. Então, essa fotografia colorida é a capa de uma partitura de um samba do fundador dessa primeira escola de samba primeira de São Paulo, do Eupídio de Faria, que foi também um outro pioneiro na área do samba e que ele tentou se profissionalizar. Por esse ato, tal como o Zezinho do banjo, ele sofreu muita discriminação por parte da comunidade negra, principalmente do carnaval de rua, que não via com bons olhos a questão de deixar o samba como amador, como folião, e ir para o rádio, né? E para o disco. Mas o Eupídio se deu bem, ele se tornou muito amigo dos jornalistas, fundou essa escola de samba, depois de uma visita ao Rio de Janeiro, e eles se apresentaram, então, pela rua, pelos desfiles durante o carnaval, durante o Réveillon também, que tinha muito desfile dos cordões, e alguns bailes, né? E ele gravou o samba Apanhar Não É Prazer, foi gravado pela cantora Laís Marival, que morreu faz pouco tempo lá em São Paulo, em disco Colômbia. Então, muita gente diz que foi a madrinha Eunice, lá em São Paulo, que fundou a primeira escola de samba, mas não é verdade. Tá, essa documentação no livro, foi o Eupídio de Faria, junto com outros moradores da Barra Funda e do bairro das Perdizes. Aí nós temos a foto do Eupídio de Faria, infelizmente não consegui uma foto boa, é uma fotografia de jornal. Ali, aquela foto maior onde ele aparece com um grupo quando se forma a escola de samba, que na verdade, primeiramente se chamou Caprichosa dos Campos Elíseos, que é uma dissidência do cordão Campos Elíseos, depois passa para o nome da Escola de Samba Primeira de São Paulo, e ali nós vemos o anúncio da primeira tentativa de se confinar o carnaval de rua em São Paulo, quando foi criada a Cidade da Folia, que hoje fica aonde tem o estádio do Palestra Itália, né? Do Shopping Bourbon lá em São Paulo. Ali era um terreno muito grande, pertencente ao Conde Matarazzo, mas que foi alugado pela Antártica na época, para fazer um parque de diversões. E a polícia então tentou, naquela repressão sempre contra os cordões, tentou colocar todo mundo ali, mas acontece que a alegria do povo foi maior e durou cerca de 2 anos durante a Segunda Guerra Mundial, 2 ou 3 anos, e a Cidade da Folia acabou. E junto com a extinção da Cidade da Folia também, a figura do Eupídio de Faria some também do rádio, dos meios de carnaval, e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Aí a gente já parte para a parte do rádio também, desses artistas negros nascidos em São Paulo. O Henricão, ele é uma figura assim, muito emblemática. Ele foi o primeiro rei momo negro de São Paulo, não é? Nasceu na cidade de Itapira, aqui no interior de São Paulo. E ele frequentou todos os cordões carnavalescos, é fundador do Cordão Vai-Vai, depois da escola de samba. Então ele conhecia muita coisa do folclore e também de samba, de rua, de marchas, etc. E aquilo, quando ele foi para o rádio em 1928, foi uma grande novidade, porque então se cantavam os sambas do Noel Rosa, Francisco Alves, etc., os machixes do Senhor.
E ele levou esse ritmo da rua para os microfones. Então, eu não me arrisco a dizer que ele foi o primeiro artista negro a se destacar no rádio paulista, mas eu acredito que ele foi um dos primeiros, né? Porque tiveram alguns músicos, não cantores, que se destacaram antes. Mas ele levou toda essa euforia da rua para os microfones e começou a fazer muito sucesso. Mas acontece que o Henricão era muito namorador. Ele não era assim muito pegado ao batente, etc, etc. Ele começou jogando futebol, jogou aqui no time do Velo Clube, né? No Velo, lá na década de 20 ainda. E ele formou assim, ele dizia que ele era um descobridor de estrelas. Então, foi ele quem descobriu Carmen Costa. Mas isso já no Rio de Janeiro, né? Já está chegando a hora. Mas antes ele namorou uma moça pertencente ao cordão carnavalesco Barra Funda, que se chamava Maria de Lourdes. Ela era casada com um dos membros da diretoria e o Henricão meio que raptou ela, então colocou o apelido de Risoleta, né? Então ele forma com ela uma dupla, fizeram muito sucesso na Rádio Record até 1933, quando ele resolve ir para o Rio de Janeiro. Mas ele era assim, ele prometia fama, ele prometia dinheiro, só que na verdade ele fazia o contrário, ele explorava as mulheres, que em determinado momento se cansavam e davam um pontapé nele. Então ele dizia que quando ele estava triste, era abandonado, ele fazia um novo samba, né? E a Carmen Costa foi uma das que ele descobriu e que o abandonou depois e também o acusou de plágio. Mas o grande sucesso do Henricão foi Está Chegando a Hora. Acho que tem um trechinho da música para nós escutarmos. Está chegando a hora. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partir meu grande amor. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. E por isso não quero lembrar quando partir o meu grande amor. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia tá bem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia. Então esse foi um trechinho só para nós relembrarmos aqui ou conhecermos o Está Chegando a Hora, grande sucesso do Henricão, gravado em dupla com a Carmen Costa. Foi aí que ela estourou, conseguiu fazer sucesso com carreira solo e largou o Henricão para a próxima estrela que ele foi descobrir na vida dele, né? Aqui nós temos então o selo do primeiro disco gravado pelo Henricão em 1931, com o Samba Bambas da Barra Funda. Ele se chama Henricão, é interessante explicar essa história também. O nome dele é Henrique Felipe da Costa, né? Nome de batismo. Mas ele era conhecido nos meios artísticos até 1933 como Henrique da Costa. Só que ele foi participar de um grupo de teatro e tinha lá um ricaço que se chamava Henrique Seabra, que chegou para o diretor de teatro e disse: olha, não dá para ter dois Henriques aqui, né? Então, como ele era grandão, meio gordinho, aí então vamos batizá-lo de Henricão. E ficou para sempre. Então, quando ele grava aquele primeiro disco ali que nós vemos o selo, o nome dele ainda aparece como Henrique da Costa, ele não tinha o apelido. Na fotografia de baixo, quando ele foi coroado Rei Momo, o primeiro Rei Momo negro de São Paulo, em 1984, ele morreria 6 meses depois. E a capa do único LP que ele gravou pelo selo Eldorado Recomeço, aonde ele leva um pouco daquelas curiosidades que ele levou para o rádio por volta de 1928, 1930 e outros grandes sucessos também. E nesse disco também tem a participação da Carmen Costa em Está Chegando a Hora. Então ele foi o primeiro grande artista negro a se destacar no rádio de São Paulo e no mundo do samba também. Esse é o meu personagem preferido, o Vassourinha. Ele, não sei se todo mundo que conhece aquele samba Emília, Eu Quero Uma Mulher, que sabe lavar e cozinhar, ele foi o criador dessa música no disco e no rádio, né, em 1942.
E ele foi um fenômeno. Também nascido no bairro da Barra Funda, onde surgiu o primeiro cordão carnavalesco. A mãe do Vassourinha foi frequentadora também dos ensaios do Camisa Verde. E ele viveu apenas 19 anos, foi um ídolo, um mito, né? Começou na Rádio Record, depois do Henricão, foi o segundo negro a se destacar no Rádio São Paulo, não como compositor, sim como cantor, não é? Ficou toda a vida dele na Rádio Record, gravou 6 discos, 78 rotações com 12 músicas que se tornaram eternas. A mãe do Vassourinha também é oriunda do interior de São Paulo, não é? E a casa onde ele nasceu não existe mais, era um porão, como eu disse, onde os negros habitavam nas décadas de 10, 20 e 30 lá na Barra Funda, na Rua do Carvalho. Essa rua ainda existe, na época se chamava Rua do Carvalho, hoje é Chácara do Carvalho, não é? E ele batucava nas caixinhas de fósforo, e ele foi assim um mito. Eu gosto muito da história dele, por ele ser um artista da Rádio Record, que é uma rádio que eu pesquiso muito a história, e também por ser da Barra Funda. Nós temos também, acho que Emília fez um pouquinho do bom fraseado do Vassourinha. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 eu não posso mais. Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo da... Disse aqui a professora Maria Tereza, ninguém hoje em dia quer ser Amélia e nem Emília, não é? Então ele foi criador dessa. E tem outra, o Vassourinha, a Carmen Miranda adorava ele. Todas as vezes que ela veio a São Paulo, na década de 30, fazer temporadas na Rádio Record, ela recrutava Vassourinha para sua trupe de artistas em caravanas pelo interior. Então ali nós temos a foto da Carmen Miranda ao centro, e o Vassourinha está bem abaixado dela com um paletó branco, uma gravatinha borboleta também que ele usava. E na foto também vemos o Almirante, a turma do Bando da Lua e a Aurora Miranda. E aqui à direita a foto da capa Juraci, que é outro samba delicioso, gravado pelo Vassourinha. Aqui nós temos outro artista, talvez não tanto lembrado, é um cantor também nascido no bairro da Bela Vista, lá onde surgiu a Vai Vai, onde a família do Risadinha também frequentava. Risadinha, cantor, né? E também compositor. O verdadeiro nome dele é Francisco Ferraz Neto, nasceu em 1921. E tal como Vassourinha, que tentou fazer sucesso no Rio, mas morreu muito cedo, o Risadinha começa na Rádio Cruzeiro do Sul em São Paulo em 35, com muita dificuldade também por ser negro, e acaba se convencendo que o lugar dele era no Rio de Janeiro, para onde ele vai em 1946. Ele participou de muitos filmes, assim, da Atlântida, cantando sambas, etc. Mas quem tinha mais sucesso mesmo era o Blackout. E o grande sucesso do Risadinha foi Se Eu Errei, o samba campeão do Carnaval de 1953 no Rio, Nega Didi e O Circo Vem Aí, que faz parte de um filme chamado... Depois eu te conto, que até de vez em quando passa na TV Cultura, mas eu acho que vale a pena nós escutarmos o Nega Didi, que é bem engraçado, é bem o estilo que ele cantava samba de break, como Moreira da Silva. Que nega danada que desceu do morro, quase que eu fui para, meu Deus, no pronto-socorro. Ela deu cabeçada, deu capoeira, deu banda de lado, sacudiu as cadeiras, dizendo que era feriado. Tá vendo só, que nega danada que desceu do morro, quase que eu fui parar, meu Deus, no pronto-socorro. Ela deu cabeçada, deu capoeira, deu banda de lado, sacudiu as cadeiras, dizendo que era feriado.
nega assim nunca vi. Como briga a nega Didi. Sapecou 2 marujos, 3 fuzileiros, a nega Didi. Cheia de glória, depois da vitória, voltou lá pro morro. Mas a nega danada, em casa pagão pra cachorro. Tá vendo só? Principalmente composições dele e de compositores cariocas, também foi um mar. Todo mundo pensa que ele é carioca, mas não, ele é nosso aqui de São Paulo mesmo, né? Acho que no próximo slide tem mais algumas fotos do Risadinha. Aqui nós temos uma cópia de uma revista do rádio, onde ele está falando sobre que em junho ele já começava a fazer as músicas para poder divulgar em novembro para o carnaval, né? Então a coleção dele de chapéu de palha, que ele também batucava, e do outro lado uma foto tirada na Rádio Nacional do Rio, junto com o Rei Momo Abraão Reis, que foi acho que talvez o mais popular Rei Momo carioca. Aí vamos chegando quase ao finalzinho então, desse bate-papo. E o Chocolate, eu acho que muita gente lembra dele porque ele foi humorista, trabalhou na televisão até por volta de 1988, 89, quando ele morreu, principalmente na TV Record de São Paulo, depois na Bandeirantes, na TV Paulista também. Ele não é, assim, sambista nato, mas ele é mais conhecido como humorista, mas ele foi compositor de grandes méritos, como, por exemplo, como a Vera Lúcia cantou ali no documentário, ele é autor, junto com o Elano de Paula, de Canção do Amor, assim, grande sucesso, Vida de Bailarina, também gravado pela Angela Maria, e É Tão Gostoso Seu Moço, gravação da Nora Ney, entre outras músicas. Então o Chocolate foi um artista que nasceu no bairro do Cambuci, em São Paulo, também outro reduto da comunidade negra, e nós não temos muita certeza do ano de nascimento dele, porque ele não foi registrado na época, porque os pais talvez, não sei qual motivo não fizeram isso, mas ele dizia que era de 1913. Então ele começou, na verdade, como sapateador em cabarés em São Paulo. Ele tentou ser cantor, mas a voz dele era muito ruim, não foi aceito. E também começou com humorismo, mas ele só começou a aparecer mesmo quando ele foi para o Rio trabalhar na Cinédia, junto com Ademar Gonzaga, e fez vários filmes ao lado de grandes astros da música brasileira, mas sempre naquela coisa do humorismo. Agora, o Chocolate é muito criticado porque ele fazia humorismo contra os negros. Então, as pessoas perguntaram para mim, mas por que será que ele fazia isso? Eu não sei, porque esse preconceito idiota era aceito antigamente, né? Principalmente na televisão. E ele se valeu disso para fazer fama, mas não podemos desmerecer o talento artístico do Chocolate. E ele também é criticado também porque ele casou com uma loira polonesa, né? E exibia a mulher como um troféu, mas aí problema dele, né? Mas ele foi um grande artista que se destacou bastante. Acho que nós temos mais algumas fotos dele. E a marca registrada dele, ele colocava os olhos para fora, assim, parecia que ele ficava com os olhos esbugalhados. E ali nós temos uma fotografia onde ele está ao lado da Dalva de Oliveira, a grande filha aqui da terra, não é? Da Ademir de Fonseca, a rainha do chorinho, e a Zezé Gonzaga, outra grande cantora da Rádio Nacional do Rio. Isso daí foi, acho que, uma peça do Walter Pinto, no Teatro João Caetano, em 1954. É isso. Muito obrigada. Agora sim. Obrigada. Então, eu fui assim, corri um pouquinho, porque sempre as pessoas querem fazer perguntas pertinentes, porque tudo isso está nesse livro que eu falei, de maneira resumida, eu disse aqui, mas toda essa documentação, fotografias, histórias estão no livro e eu abro para perguntas, porque às vezes eu deixei de falar alguma coisa, alguém quer complementar o assunto com comentários. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada.